Pronto. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite. E hoje vai ter mais gente da boa noite do que do bom dia, né? Se você recebeu notificação, está vindo assistir o negócio, satanismo, você já sabe, todo mundo já vem e tal, mas satanismo paracientífico. Então, agora hoje a gente vai ter uma conversa mais séria, um cara que estuda muito, era um cara que já estava para vir aqui faz bastante tempo. A gente já conversou bastante por fora, né? Mas finalmente consegui ter você aqui no programa, é uma honra para a gente. Felicidade, grande Jorge Flores, como que você tá, mano? Porra, que satisfação, brother, que satisfação. Obrigado pelo convite, fico muito feliz pelo convite mesmo. Você tem um patamar de entrevistado muito bom, muito de pessoas que trazem muito conteúdo. Para mim é uma honra estar entre esses escolhidos, né? Para mim é um prazer e uma honra estar aqui, meu querido. Obrigado mesmo pelo convite. Maravilha, mas antes da gente começar tudo, para a pergunta zero, que é já da definição, a gente queria saber como é que foi a tua jornada, cara. Então, como é que você chegou, né? A gente brinca e fala assim, era criança, ia lá na igreja, comia hóstia e tal. Aí, depois de 20, 25 anos, o cara tem um canal chamado Satanismo Paracientífico, né? Então, como é que foi essa jornada, cara? O paracientífico ele nasceu desde que eu, né? Eu me iniciei no satanismo assim que saí do quartel. Eu era novo. Eu estou com 47 anos, né? Deu um pouquinho mais de tempo ali, assim, entrei. Eu fui convidado, cara, fui convidado. Pode ser um negócio até meio estranho, né? E na época não tinha internet. Na época não tinha celular, não tinha. Na época o negócio era bem arcaico, né? E eu fui convidado. Estava numa parada de ônibus e era até um negócio assim que a princípio poderia causar estranheza, medo, né? A pessoa ser convidada para ir num. Eu achei que era um tempo de umbanda, de quimbanda, né? Pô, tá beleza. Eu nunca fui religioso, nunca fui religioso, nunca participei de igreja, assim. Fui participar depois, um tempo, fiquei 3 meses, né? Até serviu de laboratório, até porque eu pedi para ir. Mas aí, nesse convite que eu recebi ali, eu meti os peitos. Eu estava indo procurar serviço, cara. Eu tinha saído do quartel, saí como terceiro sargento, saí do quartel, disse, pai, agora o que eu vou fazer da minha vida? Procurar serviço, né? Aí eu recebi esse convite lá, estava com um jornalzinho na mão, sentado. O cara disse, tá procurando emprego, né? Então, eu fiquei conversando com esse cara. Aí ele disse, eu te convidava num negócio assim. Cara, por Deus, eu achei que era um negócio que era assim, vou trabalhar em cabaré. O cara tá me convidando para um cabaré, o que é que era isso ali, né? Ele disse, não, é um tempo religioso, é um tempo religioso. Eu pensei já na hora, deve ser esse negócio de cristão. Vou lá. Fui lá e já de início já dá para ver que a atmosfera não é nada cristã, né? Mas também não é nada fantasioso, como a gente pensa assim, que tem Satanás pintado nas paredes, que tem imagens de bafométicas enormes, nada disso, né? Existia ali também os altares. Eu pensei, aí, só, estou numa casa de quimbanda, né, mais ou menos, eu não tinha noção muito do que era quimbanda, não tinha noção, eu era totalmente cabaço dentro da espiritualidade. Eu era desde pequeno, eu já era aquele cara separado da sociedade, né, separado, assim, não me encaixava. E as coisas que eu tinha tendência eram sempre mais trevosas, né. Inclusive, eu fiz um trabalho no colégio, que até hoje falo, né? A professora disse, faz um trabalho aí que vocês quiserem aí. E eu fiz um trabalho sobre demônios e o sobrenatural. Porque eu tinha já essa tendência. E é até interessante falar sobre essa tendência que algumas pessoas têm, né? Que é uma seleção natural. Algumas pessoas, elas são assim, e outras pessoas são já para a mão mais direita, algo mais suave. Não, a gente tem que entender mão direita não como cristianismo, né, pessoal? A mão direita ela vai abranger a Wicca, né? Coisas mais brandas, vai trabalhar com a natureza, o xamanismo.
a mão esquerda já vai trabalhar mais na parte obscura, né? Vai trabalhar com o satanismo, luciferianismo, vai mexer com a parte escura porque é já do ser humano, assim. E eu não me entendia dessa forma, não conseguia me ver dessa forma. Como os demais se parecem. Então, fui lá, recebi esse convite, fui lá e comecei a participar daquela liturgia toda. E como, né, não era besta, né, só tinha cara, eu passei a questionar, né, o que era aquilo, né, porque eram entoados ladainhas, mantras, né, ens, né, eu não conhecia a palavra ens, né, era mantra, né, e que tinha, assim, algumas palavras que eu compreendia, como Lucifer, como Satanás, né? Aí eu comecei a ver aquilo, comecei a perceber que, opa, só um pouquinho, isso aqui já é mais voltado aqui para uma coisa mais trevosa, né? E eu gostei, cara, gostei daquilo. E aí eu fiquei nisso durante 8 para 9 anos. Aí cheguei até a galgar degraus ali dentro dessa ordem e recebi a minha espada lá, né? Recebi a minha espada. Faltou pouco para mim receber o meu cajado, né? Que daí iria passar já para grau de mestre, né? Tinha o sacerdote, que era o mestre, né? E tinha os que tinham a espada. Aquele tinha um cajado, né? Aí eu disse, eu queria entender por que as pessoas, né, determinadas rituais funcionavam. Eu queria entender por que aquilo para uns funcionava, para outros não funcionava. Como hoje, né, ainda a gente se pergunta, né, por que essa pessoa funcionou para essa aqui não funcionou para essa outra aqui, né? Aí eu comecei a estudar, tinha uma biblioteca enorme, né? Tinha uma biblioteca enorme. Não existia livros hoje, você compra livros com facilidade. Não existia uma biblioteca que tinha o acervo que aquele tempo tinha. Aí eu comecei a estudar ali, comecei ali fazer vídeo, porra, tô gostando disso aqui. Crowley, né? Fui lá em Papi, né? O Papos, né? Comecei a estudar aquilo e eu comecei a achar interessante. E eu vi que muitas coisas que tem dentro do satanismo, elas estão distribuídas em outros sistemas, né? Então eu vi que o satanismo, para mim, ele foi uma porta de entrada para outros sistemas, para sistemas muito mais complexos e interessantes, como a própria Kabbalah, como a própria magia enoquiana, né? Eu queria entender também por que para algumas pessoas, né, o satanista, que ele não podia entrar para dentro de uma igreja que ele ia derreter. Eu queria entender aquilo. Pô, será que eu vou derreter mesmo? Pô, eu entrava dentro das igrejas. Eu entrava lá, eu olhava lá o padre, lá ficava lá sentado olhando, mas não derretia. Eu queria entender por que as pessoas acreditavam naquilo, aquele negócio hollywoodiano, digamos assim. Eu disse, mas não tem nada a ver, tem alguma coisa que não está encaixando nisso aí. Comecei a botar mais os pés no chão. Porque a pessoa, quando ela vai para. Independente da religiosidade, ela traz uma bagagem externa. Ela traz essa bagagem externa e ela coloca dentro daquele novo sistema que ela está entrando. Né? Como, por exemplo, há muitas pessoas que entram no satanismo acreditando que vão falar com Satanás. O satanista nem acredita em Satanás. O satanista não acredita naquele cara vermelho que pede a enxofre. Inclusive, chamaram lá, filho do Fedorento, filho do Pata Rachada. Os caras acreditam nisso e eles ofendem as outras pessoas baseado nisso. Nós nem acreditamos nisso aí. Nós nem temos essa pretensão de dar aval para a igreja. Porque isso, se a gente passa a acreditar nisso, a gente dá aval para a igreja. A gente está carimbando ali, ó, tudo que vocês falam é verdade. O satanismo é algo muito mais amplo. É algo que você vai se compreender as suas escuridões. Porque todos nós temos a nossa escuridão, né? Nós temos a nossa parte branda, a nossa parte mais violenta, mais obscura, ela está aqui dentro da gente. No momento que a gente quiser fazer ela sair para fora, ela vai sair. O que nós aprendemos? Nós aprendemos a trabalhar, a podar essa parte negra e essa parte
mais clara. Tanto é que existe, né, o Lucifuge, que é o que foge da luz, e o Lúcifer, né, que é o portador da luz. Os próprios daimons, eles já trazem já essa dualidade. Nós vamos ver a Cabala, tem a árvore da vida, a árvore da morte. Então, tudo tem essa dualidade. Nós começamos a compreender isso. Então, você pode ser ali um satanista religioso, não tem problema. Tanto é que o satanismo ele te dá tanta liberdade que você pode escolher entre um satanismo religioso, né, um tradicional, e um satanismo mais ateísta, mais ateu, né, mais satanismo moderno, né? Então, ele te dá essas liberdades de escolha. Porém, até mesmo esse satanista mais religioso, ele já tem um pouco mais dos pés no chão, e ele não fica lá dizendo meu pai Satã, minha mãe Lúcifer, minha mãe Lilith, né? Inclusive, né, hoje está na moda esse negócio de mãe Lilith, aí todo mundo é filho, né? Eu nunca vi ser filho de um daimonzinho ali assim, eu sou filho de Púricas, por exemplo, né? Que é um daimon ali, um daimon menos falado, né? E ele é o único, até o cavaleiro, né? Cavaleiro. Eles só querem ser filho lá do top de linha. Porra, tem muito Daimon ali para a gente estudar, para a gente ver as suas atribuições. E quando a gente percebe isso, Marcelo, a gente vê que aqueles 72 Daimons, aquelas personalidades dos Daimons, vamos botar esses 72. Existe uma porrada, existe muito mais. Mas esses 72 que são supostamente atribuídos, né, a Salomão, também fazem parte da personalidade do ser humano, também fazem parte do contexto humano. Nós temos várias personalidades durante o nosso dia. No serviço, a gente tem uma personalidade, em casa, a gente tem uma personalidade, tratar com pessoas na rua, a gente tem uma personalidade, a gente vai ter que ir trabalhando essas personalidades, a gente vai trabalhando esses demônios para a gente até não surtar, né? Até não querer quebrar tudo, assim, porque a gente aprende a trabalhar com esses demônios muitas vezes. E esses demônios, eles estão ali, eles estão latentes, dentro da gente. E quando você compreende isso, você sabe que você pode passar por um outro estágio, né? Por um estágio mais suave, mais brando, né? Compreender uma árvore sefirótica, onde estão ali trabalhar com os anjos. Porra, cara, trabalhar com os anjos é uma maravilha, mano. É uma maravilha. Mas satanista trabalhar com anjos? Mano, eu trabalho com tudo. Eu trabalho com anjos maquianos. Eu trabalho com os anjos da Cabala. Cara, o que tiver para mim aproveitar de conhecimento e de busca interior e exterior, eu vou, porque isso é a liberdade que o satanismo nos outorga, nos coloca, né, no nosso colo. No momento que eu me prendo a algo, eu já não sou satanista, eu sou um religioso. E a religião é um câncer. A religião é um câncer do mundo. Porra, hoje eu postei um vídeo onde o cara botar um político, duas coisas que não podem se unir, política e religião. O cara pegou uma arma dizendo assim, ó, bota uma touca ninja, né? E essa arma aqui é para tirar o Satanás quando ele quiser entrar na igreja, porque ele quer transformar a igreja no comunismo. Porra, cara, vê se isso ainda não é doente, não é uma coisa doentia. E a gente vive uma sociedade doente. A gente vive uma sociedade doente quando a gente diz assim, e outra, né? Eu me coloco como satanista justamente pelo porte da palavra. Sou opositor a tudo. Até que Satanás significa opositor. E eu me oponho a tudo, até mesmo aos próprios satanistas e até meus próprios pensamentos que podem estar errados. Então eu me oponho, eu sou um opositor. Essa é a oposição. E essa oposição me dá liberdade de várias escolhas, me dá liberdade, que é a máxima, né? Que o ocultismo nos apresenta, que é a liberdade. Falei pra caramba. Não, pô, essa definição é louca. Eu tava pensando assim, cara, você tem 27, tinha saído do exército com quantos? 20 e poucos? Eu Uns saí... 20 anos atrás. O cara tinha que ter coragem para. O cara tinha que ter coragem para ir fazer propaganda num satanismo para o pessoal na rua e tal. Como que era essa diferença de você? Você chegava lá no templo e aí, porque naquela época, tipo, todo mundo era católico, mais praticante, não tinha tanta evangélica, era mais catolicão, né? Sim, é que é assim, olha, o satanismo tradicional, ele não tem incorporação.
tá? Não existe isso. Porém, existiam trabalhos que eram feitos dentro do cemitério e uh, se chamava, então, uma casa que, digamos, era um terreiro que era, digamos, afiliado do templo satanista, porque eles precisavam fazer ali, assim, pedir trabalhar no cemitério. Um exemplo, né? Então, eles uniam aquelas entidades da Quimbanda com o satanismo. Então, eles apresentam ali, quando eles te convidam, uma escolha. Tu pode seguir pela Quimbanda, pelas casas que fazem parte que são amigos, que estão ali, que fazem essas uniões. Você pode escolher entre ser satanista e ser quimbandeiro. Então, eu escolhi por ser satanista, porque eu era meio cestroso no negócio de incorporar. Então, eu nunca entrei numa casa de quimbanda, assim, para trabalhar com isso. Eu tenho uma admiração enorme pelos Exus, tenho uma admiração enorme pelas entidades, mas nunca fui, porque eu me encontrei dentro do satanismo. Eu me encontrei pela liberdade que ele me colocava. Porém, essa liberdade, em determinados momentos, eles vão te podando dentro do templo. E então foi quando eu resolvi sair. Porque quando eles começam a dizer que você tem que ir para trabalhar, que você tem que hoje estar lá em tal horário, aí eu já não gostava. Eu disse, não, só um pouquinho, já não é minha praia. Que daí foi onde eu saí. Eu estava gostando muito. Porém, o satanista ele é meio bipolar, sabe? Na hora que ele está gostando, ele está gostando. Na hora que ele deixa de gostar, também já é dois palitos, já vai embora. Então, era isso. Então, aquele convite, né? Ele, ao chegar lá, ele apresentou também essa parte da Kimbanda. Aí eu fui, tomei um espaço lá, mas aí eu fui para outra. Lá na outra, existia o templo, né? Onde eram feitas as reuniões. A, o templo era grande, era bonito. Ao contrário do que se pensa, não existiam imagens enormes, como eu falei, mas tinha muitos símbolos. Existiam muitos símbolos nas paredes e espelhos. Inclusive, existia uma outra parte, né, separado do templo original, do templo principal ali, que era uma casa numa fazenda, uma casa bem grande, e separado existia uma outra sala que era toda fechada, né? Tipo uma peça assim no fundo, assim que ela era toda fechada, não tinha janela, apenas uma porta. Essa peça que tinha lá atrás, ela era de cima a baixo, era só espelho. O chão, as paredes, o teto era só espelho e uma cadeira no meio. E era só isso que tinha. E era algo tão interessante isso, né? Que, por exemplo, se tu chegava lá para fazer, eu queria fazer um ritual lá para o meu marido, para a saúde, enfim, ele não fazia oráculo, o mestre do templo, era algo realmente muito interessante, ele não fazia oráculo, ele ia lá para aquela peça e ficava lá durante 1 hora, 2 horas, sentado lá assim, olhando para aquele espelho. E então ele voltava com a resposta, agora nós vamos fazer o ritual com determinada entidade, vamos fazer tal dia e tal horário. Ou seja, ele tinha aquela sala dos espelhos, que era chamado, como uma espécie de portal ali onde ele se conectava. Como ele fazia isso, só ele tinha aquele segredo. Eu não conseguia ainda chegar naquele patamar ali de se conectar com essas energias. Mas ele tinha. E quando ele fazia, como a gente fala hoje, era batata, né? Dava certo. Algumas vezes, né? Quando era coisas comuns, simples, que não exigia muitas parafernálias, né? De oráculos e outras coisas, de pessoas que já eram já do próprio templo, era feito e eu percebia que não funcionava, né? Sem consultar lá. Então, não funcionava. Então, existia ali, para mim, aquela curiosidade. Então, com o passar do tempo, eu acabei descobrindo que ali ele se conectava com aquelas energias, assim, e aquela energia que ele podia se ver em todos os ângulos para onde ele olhava. Era algo realmente bem interessante e é o único lugar que eu conheci que era desse jeito. Dentro de um templo satanista, porque eu tive em outros, mas aquele, né, era desse jeito. Inclusive a Cíntia, eu só não conheci
a cientista aqui, não deixa mentir, o tio dela também tinha um, eu não conheci, mas também tinha um, depois ela me falou com o tempo, que era essa sala dos espelhos. Então, os rituais, existiam os rituais, né, que eram feitos, geralmente ele é muito feito na criação de, de seres astrais, que é o que a gente chama de egrégora, onde são chamados todos, né, para fazer assim a entoação dos mantras, a entoação das ladainhas, elas são extremamente potentes. Dentro de um templo, aquele negócio vai entrando na nossa psique, a gente vai entrando naquele embalo daquela música, daquela entoação, e aquilo vai se tornando hipnótico. E nós vamos criando ali esse ser astral, né, que vai trabalhar para determinada magia, até mesmo uma magia, uma ritualística, magia sexual, digamos assim, aonde é totalmente o contrário do que as pessoas imaginam, né? Aonde é o sacerdote e a esposa dele no centro do templo, é a única vez que eles se vestem com túnicas brancas, os dois, né? Por causa da pureza do sexo, que eles veem o sexo como pureza, não é algo sujo, e é o único momento em que todos nós, assim, estaremos juntos, né? Nesse ritual do sexo para determinado ponto de ritualística, como, por exemplo, uma magia para a saúde, uma magia energética, ou uma magia para a criação de um filho astral. Né? De um filho astral que, depois de um determinado tempo, esse filho astral é morto. Por isso que existe aquela história, né, de que vão matar o filho, né, vai matar o seu filho. Não tem nada a ver com isso. Na realidade, você mata aquele filho astral que você criou, que ele foi lá exercer o ritual que você, digamos, ordenou, e depois ele retorna, então ele é morto, né, para que ele não fique vagando. Não é nada mais além disso. Uhum. Eu acho fascinante, porque, tipo, hoje em dia, assim, vai lá, a gente está em 2021, você tem milhares de livros e tal, o cara precisa estruturar, mas 20 anos atrás, sem internet, sem nada, de onde que o cara pega para falar assim, porra, vou construir uma sala e vou fazer esse ritual e o bagulho funciona, né? Você tem alguma ideia de que vertente de satanismo que tinha nesse lugar? Qual vertente que você segue? E, na verdade, assim, se você puder um pouquinho da onde veio essa ideia dessa estrutura de satanismo da qual você estudou e o que você entende por satanismo hoje? Bom, esse mestre que que ele me apresentou, ele era de Cuba, mas ele falava extremamente bem português, mas ele era cubano. Então, eu acredito muito que ele tenha trazido isso de lá, meio muito relacionado ao Paulo, né, Paulo Baião, e ele vendia animais para abate. E então ele conhecia muitas pessoas. Então reunia essas pessoas dentro desse templo dele. Então estava sempre cheio, estava sempre cheio. Ele tinha todo tipo de animais para abate, bois, cabritos, pretos, né, bode, enfim. E ele trouxe, eu acredito muito nisso, porque ele tinha esse sotaque. Ele não era uma pessoa muito dada a mencionar, mas pelo que a gente conseguia compreender, e depois eu fui estudando com o tempo, né, ele tinha muito da pegada do Paulo, né, do Paulo Monte, Paulo Mayombe, né, e ele trouxe, eu acredito nisso. E exatamente, não existia, não tinha como tu pegar assim, ó, sou satanista, né? Sou satanista. O satanismo, na realidade, ele passou a existir com Lavey, né? Passou a existir com Lavey. Essa pegada satânica, digamos assim, na realidade, ele começou a colocar esse nome também ali, né? Como satanismo. Mas ele também tinha uma pegada muito voltada a grimórios, como o do próprio Cavaleiros, o São Cipriano, que inclusive a casa era Cavaleiros de São Cipriano, o nome da casa. E esse São Cipriano que a gente compreende hoje, né, como até o Lázaro que tinha o livro de São Cipriano, na realidade, aquilo ali é um grimório, né, que as pessoas passaram a falar um monte de besteira sobre aquilo ali e não entenderam. Agora, quando você passa a entender aquilo, quando você passa
a estudar aquilo com mais eficiência, você vai ver que ele está falando ali muito sobre ervas, sobre ungüentos, né? Você não vai ficar invisível porque vai comer a broto de alfafa do cemitério. Isso aí não existe. São coisas ali assim que com o tempo você vai descobrindo que é uma linguagem até para tirar sarro da cara da gente. E Crowley era campeão de fazer isso, né? Crowley tirava sarro da nossa cara. Então, essa pegada do satanismo, ele foi assim, por sair dessa pegada, né, assim, de satanista, porque a maioria dos que estavam dentro do templo também se julgavam satanistas por causa dessa violência, né, que nós tínhamos. Não a violência de querer tocar fogo nas coisas, mas essa violência de a gente não aceitar as coisas que tentam nos impor. Então, eu saí, já vai fazer, acho que quase 13, 14 anos atrás, que daí eu fui para a rede. Eu acho que o Deldeb estava lá no Orkut, lá com o pessoal do Arauto lá. Ainda tinha o Mayhem, o Mayhem da época do Orkut, a primeira edição do Mayhem, que era uma galera que juntava de tudo que você pudesse imaginar, desde Kimbanda até o pessoal maçonaria. É porque o caminho, na verdade, meu foi dentro da maçonaria, que lá dentro tinha o Sérgio Paca, o próprio Wagner Veneziani, que conhecia assim, um monte de satanista, e a galera da Kimbanda próxima ali dos terreiros, né? Então, a gente foi por essa pegada. Por isso que eu te falei que eu sou curioso disso daí, mas, putz, o cara que fornecia os bodes e as coisas, com certeza, o cara devia conhecer muita gente, né, cara? É legal de ver como é que isso ramifica, né? Porque você não tem com quem conversar, na verdade. Você não pode chegar. Agora com a internet é fácil, né? Quer dizer, fácil. Eu vou entrar depois, daqui a pouquinho, no segundo ponto, que não é que é fácil. Agora tem tipo um monte de gente, né? Falando um monte de merda. Mas naquela época você não tinha. Então o cara, para pôr a cara para bater, era uma coisa assim muito. O cara tinha que pensar, estruturar, escrever, etc. Né? Naquela época tinha que ter coragem, né? Era a Inquisição já. Nós vivemos ainda numa Inquisição, né, Marcelo? Marcelo, quantas vezes já não te falaram que tu é satanista por ser maçom? Várias, várias. Porra. Não, mas na verdade, sim, se você é reikiano, você é satanista aqui no Brasil, né? Então você não tem muita escolha. Deixa eu te perguntar um negócio. Você tem uma visão assim, quase ateísta da parada, né? Você era meio sério. Então, qual que é a tua visão de magia hoje? O que é magia para você? Com esse background todo, assim, né? Vista essas coisas e passado por isso, como é que você enxerga a magia? Olha só, eu tenho essa visão assim meio que bem distanciada da religiosidade, mas eu acredito na magia. Eu acredito na magia porque eu vi ela funcionar. Né? Mas a minha pegada já é mais assim, ó, totalmente longe da religiosidade. Para mim, a religiosidade sempre vai ser um dano ao ser humano. Nós temos que separar isso. A magia, ela funciona porque nós funcionamos o dia todo, nós fazemos magia o dia inteiro. Né? Ao fazer um café, a gente está fazendo magia, a natureza é magia. A natureza se transforma, nós temos 4 estações, e essas 4 estações nós vamos ver nos próprios demônios. Aqui, ó, os elementos, água, terra, fogo, ar. Então, eu consegui compreender isso como magia. Os daimons, os anjos. Então, quando você passa a tirar essa parte religiosa e começa a compreender que a criação de um pantáculo, digamos assim, a criação de um quadrado mágico ali, onde você vai gerar sua intenção, onde você vai fazer ali um mapa astral, daquele mapa astral você vai gerar um pantáculo, daquele pantáculo você vai colocar seu nome, vai colocar seu signo, vai juntar tudo junto ali assim, enquanto você está fazendo, Marcelo, você está fazendo a magia funcionar. Nem aqui, ó, busquei a varinha, fiz. Isso aqui é magia, isso aqui funciona. Boto ali a pedrinha, né, na ponta. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou colocando o que está dentro de mim para fora, de uma maneira muito magnífica. A mesma coisa funciona dentro da magia.
a intenção, a vontade, com V maiúsculo, que Crowley dizia, nós temos que pegar isso para nós. Nós podemos ter pé no chão e acreditar na magia sim, porque ela funciona. Ela modifica a nossa personalidade, ela modifica a nossa realidade quando a gente para de querer botar tudo no colo dos demônios, dos deuses e dos anjos. E a gente passa a acreditar nisso e fazer a magia. Quando a gente olha com carinho para o ocultismo, ele olha para nós novamente. E aí a gente começa a se unir, porque tudo é natureza. Os deuses, os anjos, os demônios. Quando o homem, né, começou a olhar para os céus, que ele via que vinha a chuva, e daquela chuva a sua colheita era farta, ele viu Deus. Ele olhou e viu que era Deus. Quando tinha tempestade, ele viu Deus. Ele dizia, porra, Deus está bravo. Então, ali, ó, é fácil você compreender. Eu vi uma entrevista tua, Deodane, falar de ti agora. Você falou do fogo, da criação do fogo. Porra, cara, aquilo ali é Deus jogando ali assim, um raio, assim, criando fogo. Se eu não me engano, foi isso que você falou. Eu achei espetacular, porque aquilo é Deus. Aquilo é a magia funcionando. Você mistura água, você mistura o material combustível, né? A madeira, com o ar ali, gera combustão, aquilo é magia. Aquilo funciona. E aí você vê ele assim, um daimon rege o quê? O fogo. O outro daimon, ou o outro anjo, rege o quê? A água. Então são a natureza falando, é a natureza falando com a gente. E passa a funcionar quando você começa a perceber isso como tal. E que você faz parte disso. Aí você pode olhar os daimons ou os anjos, olhos nos olhos. Por isso que dentro do círculo, tu não te ajoelha. Porque você, dentro do círculo, também é um Deus. Oh, massa. E como que foi a transição da tua visão do satanismo com a internet, a chegada da internet? Os grupos do Orkut. Quando é que você entrou na parte digital? Você tem lá um site que é um dos sites mais reconhecidos assim, de satanismo aqui no Brasil, né? Então, como é que você chegou nesse? Porque tem que ter cara, porque você está sempre a um pelinho dos caras se juntar e denunciar teu site e você ser banido. Então, é uma vida emocionante, né? Como é que você chegou nisso? Na verdade, eu entrei, eu tinha, né? Já tinha isso em mim, né? Daí eu pensei, eu nem tinha Facebook, eu não tinha rede social. Eu custei a fazer rede social. Aí um dia, disse, vou ver aqui se tem algum grupo de satanismo. Aí entrei, tinha até o dono, ele era de Portugal, o dono desse grupo, ele era de Portugal. E aí fiquei ali um tempo ali assim, e eu via que tinha muita coisa que não era aquilo que aquelas pessoas estavam falando, porque não tinham conhecimento do satanismo. Então eu comecei a falar dentro desse grupo sobre satanismo, e aí logo o cara me botou como administrador, fiquei como administrador, a Cíntia também entrou comigo, ficou como administradora também. Aí nós discutimos com o cara lá, com esse cara, e criamos o nosso primeiro grupo, o House of Devil, a Casa do Diabo, negócio assim. Aí eu via que ainda tinha ali muita coisa faltando, né? Aí eu criei satanismo, né? Sentado no sofá e disse, vou criar o satanismo para científico. Por que satanismo para científico, né? Todo o ocultismo, ele é uma ciência. Ele não é uma ciência aceita pela ciência tradicional, mas é uma ciência. Você vai estudar a matemática, você vai estudar um alfabeto, você vai estudar a geometria, você vai estudar a psicologia para falar com as pessoas, você vai estudar psicologia para se entender. É uma ciência que não é aceita. Você vai estudar alquimia. Qual foi a primeira ciência? Né? Uma das primeiras ciências que tem a alquimia. Você vai misturar, vai fazer uma mistura com isso, com aquilo, ali assim, né? Não vai conseguir achar ali a pedra, transformar ouro, porque isso é simbólico também, né? Você vai transformar você, que é uma pedra bruta, em um diamante, em um ouro, em algo muito mais valioso, porque todos nós somos como pedras brutas. A própria maçonaria fala isso, né? A autolapidação, o pior trabalho, o trabalho mais difícil é em nós mesmos, né? É nesse abismo que há dentro de nós.
dessa travessia do abismo, por isso se jogar no abismo, né? Que é se lançar, e quando a gente se lança dentro da gente, nesse abismo, né? Nesse escuro, muitas vezes a gente vai se assustar com o que a gente vê. Então, por isso é interessante a gente compreender muitas coisas, para que quando a gente venha a se assustar, né, a gente saiba como agir. Porque senão a gente vai ser só pessoas maquiando a nossa escuridão. E a gente não pode maquiar, a gente tem que enfrentar ela. A gente tem que enfrentar nossos medos, nossas fobias, nossos anseios, nossos traumas, todos nós temos. Não tem como fugir disso. Mas existe uma maneira. E a maneira é se olhando dentro de si mesmo, trabalhando com isso, trabalhando. E aí, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com vários sistemas, você vai conhecer vários sistemas, você vai conhecer história, você vai conhecer mitologia, você vai conhecer uma porrada de coisa. Então, é uma paraciência, paralela à ciência tradicional, mas é uma ciência, né? Uma ciência paracientífica. Não, eu concordo com tudo isso aí mesmo, porque o método lá fora não vai reconhecer nunca. Então, Não. tem que fazer, mas desenvolver um próprio método, né, aqui. Você tocou num ponto bem legal, que é esse da sombra, de falar assim, todo mundo tem que ser bonzinho e tal, porque a galera lá fora tem aquelas ideias. A gente estava conversando antes de vir gravar, né, dos absurdos que o Mastral fala, por exemplo, dos outros pastores, um monte de merda, em cima do satanista. Mas qual que é o teu ponto de vista nesse caso? Porque o ser humano ele tem raiva, ele tem todos os pecados e etc. E a igreja tenta assim, vamos esconder, vamos ser bonzinhos e tal, e varrer para debaixo do tapete. E o Lavey tinha uma outra visão. Qual que é a tua visão da sombra? Você falou um pouquinho agora, mas eu queria que você aprofundasse mais nisso daí. A nossa sombra, ela é extremamente essencial, porque a gente precisa dela até para nós sobrevivermos durante o dia a dia. A gente precisa, olha só, é necessário que a gente seja extremamente violento numa guerra para sobreviver. Você vai botar toda a sua sombra para fora. É a tua vida que está em jogo. A tua sombra, na realidade, ela sempre esteve ali. Sempre. No momento que você precisar, você vai usar aquela sombra. Vamos entender a sombra, nesse aspecto, como algo positivo, que está ali, que você soube trabalhar ela, mas continua mantendo ela ali, porque você precisa dela. Você não vai ser um anjinho, até porque ninguém de nós aqui é anjo. Ninguém de nós aqui vai ser anjinho. Inclusive, tem um filme muito interessante, que é aquele do soldado que foi... Ele era testemunho de Jeová, não sei se você viu, esse filme, que ele não queria usar arma na guerra. Acho que até o último homem. Mas a coragem que ele teve, mesmo sem a arma, que ele foi salvando os outros amigos dele ali, ele não podia usar a arma por causa da religião dele. Mas a coragem que ele teve, ele botou naquele momento para fora, assim, a sombra dele. Eu vou enfrentar isso. Eu estou com medo, estou apavorado, mas olha, vou para frente porque eu necessito agora salvar outras pessoas. A sombra pode até salvar outras pessoas. Porque o que você poderia fazer, né? Ser luz e deixar todo mundo morrer, mas a gente precisa. A sombra negativa, e isso eu toco muito nesse ponto, né? Da sombra positiva e a sombra negativa. A sombra negativa é essa de você ter essa obscuridade dos religiosos. E essa aí é uma sombra negativa, porque eles não fazem o que eles querem por medo, por ser rechaçado, porque agora eles já estão na bolha, agora eles não conseguem sair mais. Então eles têm que mentir. Então eles vão mentir, até que uma hora chega que eles não conseguem mais, porque esconderam demais a sombra. Mostrar a verdadeira face, às vezes, é perigoso, porque no círculo que eles estão, eles serão expulsos. Então, aí a gente vê uma pessoa como o Mastral falando do satanista, né? Mas eu posso colocar, se for fazer uma busca no Google, crimes satânicos feitos por satanistas verdadeiros, satanistas que não são fakes, e crimes feitos por religiosos cristãos. Vai despencar crime de religioso cristão. E a gente pode perceber de crimes religiosos, crimes feitos por satanistas,
muito poucos que eram de satanistas realmente. Porque a gente só no ver, só no olhar, a gente sabe quem é satanista ou não. O Magistral nunca foi satanista na vida. Nunca chegou nem perto dentro de um templo. Pela forma de falar, pela forma de agir, pela forma de se expressar, ele nunca teve dentro de um templo satânico. Nunca. Eu gostaria muito de conversar com ele. Até nem gostaria, porque a gente ia acabar discutindo. É igual discutir com o Padre Quevedo, cara. É. Tem que ter toda uma Porque, lábia e uma retórica política, mais do que. Você não vai convencer eles de nada. não Eu vai, já não vai. discuti com vários pastores em televisão e etc., e não tem o que fazer. Você vai convencer o cara que está assistindo, e aí não tem jeito. Você falou um negócio de satanistas fake. O que seria um satanista fake? Um satanista da mídia, que a mídia gosta de descarregar a culpa das desgraças no satanismo. É que existem dois diabos. Um parou na pista, e o outro é aquele do exorcista. Existem dois diabos, só que um parou na pista, né? Um deles é do toque. O que é esse do toque? É esse que a gente. Essa é a música do Raul Seixas, né? Um deles é do toque e o outro é aquele do exorcista. Aquele do exorcista é fantasia, mas o do toque, né? Aquele que te. Você já o grilo falante, né? Aquele que está aqui do teu lado, que é assim, e te dá os toquezinhos. Seria esse diabo aí. O satanista fake, a gente já vê de cara. A gente já vê de cara o cara que não é satanista. Primeiro, porque não tem embasamento. Primeiro e segundo, porque é extremamente voltado à Bíblia. O satanista não é voltado à Bíblia. O satanista entende muito mais a Bíblia do que os crentes. Já fica por aí. E aí o cara que diz que ele é satanista porque tem um cara que é vermelho, com chifre, que pede enxofre e está no inferno. Esse aí não é satanista, nunca foi, nunca vai ser. Esse aí, ele é baseado só no que a igreja lhe contou, e aí ele é um seguidor da igreja. E a igreja precisa desses caras. A igreja precisa desses caras. Por quê? Porque quanto mais falar desse Satanás vermelho, chifrudo, fedorento, mais a igreja ganha, mais a igreja aparece, porque foi ela que criou isso aí. Então, nós estamos ali, como eu falei, carimbando uma mentira. E nós não vamos carimbar essa mentira. Pelo menos nós não vamos carimbar essa mentira, porque isso não tem. São tradições, culturas de outros povos que foram trazidas e colocadas ali, né? Formalizaram aquela estrutura ali assim, demoníaca, primeiro para meter medo, segundo para ter poder, e terceiro, para tirar, né, as propriedades lá das pobrezinhas, dos camponeses. Filha de Satanás, está com o diabo no corpo, vão lá e tirem a propriedade dela e toquem fogo nela. Eles falavam e não faziam nada. Falavam e se sentavam nos tronos deles. E quem ia era a própria população, porque acreditavam no que aqueles caras estavam falando. E aí eles iam lá, pegavam a mulher, a camponesa, o camponês lá, só porque ele batia um galinho de arruda ali para benzer a casinha dela, ali assim, para fazer um benzimento. Satanás, era o próprio Satanás, fazia sexo com Satanás à noite. Então, todos esses absurdos, né, que eles colocaram, aí, o que eles faziam? Matavam aquelas pessoas inocentes, né, sem botar a mão. A igreja não botava a mão. A igreja não botava a mão. A igreja ficava de longe rezando, e assim, ó, te arrepende dos teus pecados? Não, não me arrependo. Tá, então tá, pode queimar. Quem ia lá e queimava lá, assim, a própria população. O que eles faziam de mal, o que eles fazem de mal, até hoje, é a pedofilia, que é essa parte sombra, né? Que eles estão escondendo, assim. Os caras são tudo enrustidos, cara. Os caras são tudo enrustidos. Liberta essa franga, solta essa franga, vai ser feliz, sai do armário. Mas não, tem muita grana envolvida nisso. Você falou uma parte séria. Você tem mais crime cometido por padres, se for verificar mesmo, do que pelos ditos satanistas, né? E a maioria aí, a gente pode falar de primas. Eu dei uma entrevista hoje de manhã
que a galera que jogava RPG na década de 2000, 00, foi acusada de ser satanista, do crime, que era um acerto de conta de traficante. E aí eles jogaram na conta e o jogo da morte acabou levando tal. Então eu fiquei uma hora falando disso daí, de como que é, né? E vocês que se declaram satanistas, vocês devem sentir essa pressão o tempo inteiro, né? Da mídia de forte. Agora acho que é mais tranquilo, né, cara? Como que é a tua vida, o dia a dia, assim? Sim, sim. Isso vai muito, Deodébio, isso vai muito de como tu te porta, né? Por exemplo, eu tenho aqui minha vizinhança me vê, recém que eu cortei meu cabelo, cabeludo, unha pintada, todo vestido de preto, mas tratar com as pessoas, né, de uma forma respeitosa. Não é porque a gente é satanista que a gente tem que ser estúpido. Bem pelo contrário, o satanista tem que ser inteligente, lidar com as pessoas, tem que ter uma malandragem para tratar as pessoas, porque as pessoas são inevitavelmente preconceituosas. Com tudo, com tudo. Então, o que você vai fazer? Você vai dar. Inclusive, concordo muito com uma frase que você disse, quando falou lá do Mastral. Vou dar arma para aquele cara atirar na gente? Não vou dar bala para aquele cara atirar na gente. Então, o que você fez? Tratou ele como um satanista. Sei que você não é, mas você tratou ele como um satanista. Vou tratar ele na elegância, vou tratar ele ali na moral e não vou discutir com ele. Porque tudo que as pessoas querem é que um satanista venha discutir com eles. Para dizer, satanista maldito, filho do Satanás, tudo que eles precisam. Olha só, o cara teve um caso aqui em Gravataí, isso aí apareceu no Brasil inteiro. Mataram umas crianças, e aí o delegado, cara, olha só, vê como é que é as coisas. O delegado disse que ouviu uma voz de Deus de que tinha sido um satanista que tinha matado as crianças. O cara morava a não sei quantos quilômetros do local. O cara não era satanista, tinha só um pentagrama na frente da casa dele, assim, se eu não me engano, era da Quimbanda. E aí o delegado se baseou em prender o cara por uma voz esquizofrênico, cara. O cara só pode ser esquizofrênico. Isso não é uma coisa doida. Isso não é uma coisa doentia. Isso. Então, cara, tem que ter muito jogo de cintura para viver nessa sociedade. Uma vez eu entrei em embate com um evangélico que eu comecei a argumentar com ele e aí ele me chamou no privado e disse, Jorge, eu sei tudo que tu está me falando. Te dou até razão. Só que agora eu não consigo mais sair disso. E a minha vida, o meu dinheiro é das igrejas. Então eu não posso sair disso. Os caras estão dentro da bolha. Tá triste. Uma pergunta que o Rodrigo está me passando, que a gente também faz para todo mundo, mas do teu ponto de vista, como você não trata o satanismo como uma religião? Eu achei sensacional essa visão filosófica. Eu entrevistei já várias pessoas que se denominavam satanistas e tal, e a gente pegou de tudo mesmo. Tem desde do quimbandeiro, que trata como religião, né, e fala com Lucifer, tal, até o ateu do Lavey, que ele é um ateu que tira sarro do cristianismo e tal. E você está no meio termo entre os dois. Você trabalha com magia e um pensamento científico, né? Então a pergunta do Rodrigo é, tipo, da tua opinião, como satanista, o que acontece depois que a gente morre? Mano, eu vou voltar lá na cabala. Eu sou do círculo orobórico, né? A gente está ali naquele círculo orobórico. Eu entendo que nós somos energia, né? E essa energia ela não se dissipa, ela retorna sempre. O que nós temos que fazer é evoluir, buscar essa evolução, nos compreender como tal. Jorge, tu tem isso tu tá batendo martelo? Não, mas eu tenho isso para mim, eu tenho isso que nós trazemos almas dentro da gente, ancestrais, ou até almas jovens, né? Por isso, existem muitas pessoas aí que têm um pensamento bem miúdo, que eu vejo, essa alma acabou de nascer, né? Não, agora tem pessoas com 12, com 16, 17, 18 anos, que já tem assim, uma maturidade, uma forma de pensar. Tem adolescentes que eu vejo escrever textos extremamente ocultistas, e eu digo assim, porra, olha só isso aí. E não são jovem místico. Daí tem essa diferença dessa alma jovem de uma alma ancestral. A alma jovem, esse jovem místico da borboleta que entrou pela janela. Ali tu já vê, né? Então,
eu acredito num círculo, nesse círculo morobólico de idas e vindas como a chuva. Não sei, vou ver ainda quando eu morrer. Aí eu prometo para vocês que eu volto para avisar, falar para vocês. Vou lá no pé da cama do meu Débio, lá, eu digo, olha, Débio, já tá, eu tô reencarnando aí. Massa. E outra coisa que também levantou, o Ulisses pediu para perguntar que conselho que você daria para o cara que está começando agora. Porque na internet também, quando você fala de satanismo, cara, o perigo do cara cair no esgoto com um monte de nego torto e bizarro e tal. Mas é só que tem. Então o cara acabou de ver, vamos supor, o cara chegou no YouTube e digitou lá, porra, satanismo, assim, veio, é um crente, tá assistindo a gente. Ficou curioso, falou, porra, e aí? Que conselhos que você daria para o cara não cair em roubada, principalmente na internet, que a gente tem satanista fazendo dancinha no TikTok, a coisa é feia, né? Então, como é que o cara não cai em roubada? Pode. Só que eu baixei TikTok, acho que eu fiquei uma semana com aquilo e tirei fora. Eu nem sabia como é que era. Mas aquilo derrete o cérebro, cara. Não, tirei. Mas olha só, a melhor forma de você não cair em roubada, porque tu só vai encontrar roubada, principalmente se tu bancar o abobado de perguntar como faço para ser um satanista, e tu ouvir alguém, ou tu vê alguém escrever assim, ó, me chama no PV. Deus, tu acabou de te ferrar. Tu acabou de te ferrar mesmo. Esse negócio assim, ó, como faço para fazer isso e me chama no PV, ali é roubado. Ali eu vejo ali assim, ó, esse aí não entende nada de satanismo, não entende nada de ocultismo e está pegando malandro na frente dele. Então, a melhor coisa, aproveitem os nossos escritores da antiguidade, aproveitem os nossos escritores da modernidade, eles vão falar contigo, Leia, não tenha medo de ler. A maioria das pessoas quer muleta. No momento que tu quer muleta, tu vai cair na mão de gente para te enganar. Então, lê. Pega Lester Crowley, pega Eliphas Levi, pega LaVey, dá uma vida nos livros de LaVey. Ele vai dizer para ti que tu tem que seguir o teu caminho, sem precisar estar pendurado em alguém. O ser humano tem que deixar esse negócio assim, eu preciso estar pendurado em alguém, eu preciso viver de muleta. Lá, nós temos a Escola Satanista para Científico, que todos ali eles têm a liberdade. Nós damos o material para eles ali assim, e ali naqueles materiais eles vão estudar a magia noquiana, eles vão estudar a magia tifoniana ali, vão estudar a cabala, vão estudar a goétia, vão estudar tudo. Por quê? Porque eles têm a liberdade de escolha. Mas aí o que eles estão seguindo o que o Jorge está falando? Não, eles estão seguindo o que a tradição, o que a cultura dentro do ocultismo nos traz. E aí eu coloco ali para eles com uma visão, obviamente, é uma visão mais fácil de entender, porque muitas coisas a gente lê e não consegue entender, não tem medo, não tem culpa sobre isso. Tem coisas que são, num primeiro momento, a gente não vai entender, como você vai entender lá o que é Malkuth, que diabo é isso? O que significa isso? Não sabe, daí vai ter que estudar, E algumas vezes comparar livros, né? Eu gosto muito de indicar os livros de Aleister Crowley, né? Porque ele tem uma pegada que ele te dá essa liberdade. O Aleister Crowley ele passou por todo tipo de ordem, até criar a ordem dele. Olha só, isso é magnífico. Trabalhou a magia. Você foi um dos maiores magos e compreender isso, se dedicar a compreender a obra de Crowley, tu vai entender tudo. Lá ele vai falar exatamente sobre a magia noquiana, sobre a magia goétia, vai falar sobre tudo. O cara era um monstro. Então, indicação, Crowley. E não fique fazendo perguntinha em grupo, você vai se ferrar. Uma pergunta do Guto aqui, ele fala assim, os demônios da Goécia se sentem homenageados ou agradecidos, como, por exemplo, uma banda de black metal, o estilo faz uma música, coloca o nome da banda de um demônio? Como é que você enxerga a figura dos Goécios? Cara, homenagear um demônio, né? Eu acho que isso vai apresentar muito da característica de quem está homenageando, né? Por exemplo, eu tenho Asmodeus aqui, é o sigilo de Asmodeus.
É a característica que eu trago em mim. Então, quando você faz um tipo de homenagem, como uma banda, como você está mostrando uma característica que você tem, né? Aos modelos, fogo, destruição. O que é essa destruição? Destruição é destruir esses dogmas, essas coisas limitantes. Então, você bota ali a personalidade, porque o demônio, os daimons, como eu falei, tem essa personalidade. Como é importante estudar essas personalidades dele, que daí você vai compreender, porra, eu me encaixo na personalidade desse cara aqui, vou fazer uma música para ele. Porra, cara, show de bola. Você está falando de ti. Você está falando de ti. Pô, fantástico. A gente já está quase chegando no final, mas tem um assunto que eu não ia poder deixar passar, que é em voga, né, na internet, que todo crente que sai e vai querer virar satanista, ele quer fazer um pacto. E aí, como é que vende a alma para o diabo aí, pelo ponto de vista de um satanista? Pô, que pergunta, né, mano? Que pergunta. Cara, e como tem? Eu não sei qual é o problema dos angolanos, eu não tenho nada contra os angolanos, mas como eles querem fazer pacto, cara? A maioria dessas pessoas que me procuram para fazer pacto são angolanos. Eu não sei, eu acho que eles trazem muito isso, né? Então, pacto, pessoal, a gente tem que tirar esse negócio faustiano da nossa mente, da nossa cabeça, né? Isso aí foi uma obra magnífica de Goethe. Leiam Goethe. Foi uma obra magnífica, um poema magnífico, assim como o poema da Divina Comédia, ali falando do inferno. Estudem sobre isso. Pacto, pessoal, não deixa ninguém rico. Vai te deixar pobre, porque vai cair na mão de um charlatão aí qualquer. A ritualística, o momento do seu encontro com o ser que você deseja, independente se é anjo, se é demônio, eu sempre deixo isso bem claro. Você é livre para cultuar o que você quiser. Este é o verdadeiro pacto. Às vezes, quando você está num quarto escuro ali, assim, ó, e você fica martelando na sua cabeça o que eu vou fazer. Ah, agora, tá, pum, aí vem uma luz assim e você, vou fazer isso agora. Azar, seja o que Deus quiser. Isso é um pacto, você faz pacto toda hora, você está fazendo um pacto toda hora. O seu casamento é um pacto e você não vendeu a alma para ninguém. Em parte, né? Porque tem vezes assim que você vende a alma. Né? Mas o pacto não existe, galera. Não existe da forma como é imaginado. Vou vender a alma e a minha alma vai ficar no inferno. Galera, isso tudo é ilusório, não existe. Mas vocês podem sim compreender algum ser como próximo a você. Então, olha com carinho. Às vezes a gente sonha, né? Às vezes a gente tem sonhos com determinado ser, ou de repente a gente escuta uma voz, sabe, assim, algo meio que bate assim no nosso cérebro, e aí a gente tem que começar a prestar atenção nesses detalhes. Todo o ocultismo, ele é feito em cima de detalhes. Uma intuição mais aflorada, uma voz que parece ali assim do nada, um guardião. Eu custei a entender esse negócio do guardião, né? Até conseguir, em determinado momento, escutar uma voz e me conectar com aquilo. Nunca vi, mas aquilo me fez tão bem, e isso é um pacto. Isso é um pacto. Esse ser me acompanha sempre. Se ele existe para alguém ou não, não interessa, porque para mim ele tem essa existência e me auxilia numa hora que eu estou com a cabeça totalmente transtornada. O pacto é ouvir a tua própria voz interior, seria isso. Quando você vai abrir um negócio, quando você vai fechar um negócio, quando você vai entrar num comércio, escute a tua voz. Escute a tua voz interior, escute esse Deus que fala dentro de ti. Isso é uma aliança. Comece praticando pequenos rituais, vai aflorando o teu empirismo. Aos poucos você vai entendendo o que é o pacto, porque ele já nasce contigo, no momento que você se dedica a se tornar ocultista. E, pessoal, o ocultismo ele é lindo. O ocultismo, ele, independente de qual segmento você faça e siga, satanismo, luciferianismo, maçonaria, rosacrucismo, eu tive dentro da Rosa Cruz, cara. Eu tive dentro da Rosa Cruz, os caras são magníficos. A Rosa Cruz é magnífica. Tudo tem algo para te oferecer, algo para te ofertar. Pega isso, trabalhe em cima disso. Não perca as oportunidades de
obter conhecimento. E aí isso que tu vai levar lá no último dia, lá quando tu respirar. E esta é a tua verdadeira vontade. Porque você só vai colocar a sua verdadeira vontade com V maiúsculo enquanto está vivo. Porque depois que você morre, os bichinhos estão cagando e andando para a tua vontade de ser comido ou não por eles. Pô, é sensacional esse final. E a última pergunta, como é que o pessoal te acha? Na verdade, você tem um site do Satanismo Paracientífico. O que você fala nos vídeos? Como é que é o teu site? Como é que a gente te acha? Bom, pessoal, eu tenho mais fácil de me encontrar no Facebook, Jorge Flores. Eu tenho o canal do YouTube, né? Onde eu não estou colocando muito vídeo agora porque eu estou dando cursos, né? Então não estou conseguindo fazer os vídeos. Mas é o Satanismo Paracientífico, ou Ocultismo Paracientífico, porque o YouTube mandou eu tirar o satanismo, tu vê, né? O YouTube mandou eu tirar o satanismo, aí eu tive que botar o ocultismo. A gente vive nisso, né? A gente vive nisso. Então, vamos jogar o jogo deles. Então, Ocultismo Paracientífico, Jorge Flores. No Instagram é Jorge 13 Flores. E me acha mais fácil no Facebook, né? Jorge Flores. Vai lá que eu tô lá, todo dia eu tô lá postando os memezinhos. Maravilha. Pô, Jorge, brigadão, foi sensacional a gente poder conversar. E agora acho que eu completei. Agora eu entrevistei acho que todas as gamas diferentes de satanismo do Brasil. Tem uma galera, daqui a pouco eu vou liberar o pessoal conversar. Vou só terminar de gravar aqui para o YouTube e a gente já abre. Então, cara, brigadão. E para você que está assistindo a gente, não esquece, vai na tag de satanismo, a gente tem demonologia. Eu acho que eu tive um problema parecido com o teu, que a gente não tem uma tag de satanismo. A gente tem uma tag de demonologia, que aí tem as entrevistas com os outros satanistas, e aí você vai pôr uma visão mesmo clara do que é, né? Do que traz isso aí. Então, brigadão, Jorge. E para você que está com a gente, não esquece, segue o canal, dá uma olhada que tem 250 entrevistas para você se divertir, 500 horas de bate-papo. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.